Nessa terça-feira, o Corinthians foi ao Paraguai jogar contra o Nacional. O Timão saiu com uma vitória de 2-0, com gols de Yuri Alberto e Mateuzinho. O resultado do jogo talvez apresente uma imagem diferente do que realmente foi o jogo para quem assistiu. Esse jogo foi muito travado por faltas, muitas faltas dos jogadores do Nacional, e o Corinthians poderia ter jogado muito melhor. O Corinthians foi com Carlos Miguel no gol, que teve uma atuação muito boa novamente, conseguiu defender diversas jogadas, diversos lances que poderiam ter saído do gol para o Nacional. Na zaga foi o Kaká e o Félix Torres, que fizeram um jogo novamente bom. As laterais com o Fagner e do outro lado com o Hugo. E o meio de campo, que foi a grande diferença, foi jogado com Paulinho, Matheus Bidu e o Biro, Guilherme Biro. No caso, eu postei esses dias um vídeo falando que o Corinthians tinha encontrado um meio de campo com o Ranieri, o Garro e o Bidon. Porém, nesse jogo, o Garro acabou não indo para o Paraguai porque o filho dele tinha acabado de nascer. Compreensível. E, infelizmente, o Ranieri está machucado. Então, o Corinthians teve que se virar e refazer esse meio de campo. O que eu achei? Na minha opinião, o meio de campo ficou muito sem criatividade. O Paulinho é um ótimo jogador, atuando como volante. Ano passado ele fez a posição de primeiro volante e deu muito certo. Esse ano a tentativa é jogar o Paulinho mais avançado, fazendo essas infiltrações na área. Ele é muito bom nisso. Só que tem que se entender o que quer do meio de campo. Quando a gente tira o Garro, tira muito da criatividade, do passe entre linhas. E quem conseguia fazer isso melhor era o Bidon. O Biro, ele é um jogador muito bom, eu gosto muito do Biro, porém no profissional ele não tem dado resultados ainda, ele não tem atuado bem. Acredito que tem que passar por mais jogos, até passar o nervosismo talvez, mas não foi um jogo bom do Biro, não foi legal. O Bidon jogou bem, o Paulinho jogou bem, e aí lá na frente o ataque estava com Wesley, que fez algumas jogadas, mas estava sendo muito marcado com faltas. Do outro lado estava o Gustavo Mosquito e à frente estava o Romero. Durante todo o jogo, foi um jogo muito truncado, como eu já disse, e não teve criatividade. O Corinthians não criou nenhum lance espetacular. No primeiro tempo, no início, o Corinthians foi segurando. No final do primeiro tempo, se manteve ali aquela coisa de 0-0 mesmo. Porém, quando volta do segundo tempo, o Corinthians começou a sofrer mais. Tiveram muitos lances de bola na trave, de defesas do Carlos Miguel, e o Corinthians começou a passar um sufoco. E aí o técnico Antônio Oliveira faz a mudança que acaba transformando o time. Ele coloca o Yuri Alberto e coloca o Mateuzinho, que aliás são os jogadores que fizeram aí a diferença no jogo. Após essas mudanças, o Corinthians se transforma em basicamente um modelo de 4-4-2. Ele estava jogando como duas linhas de três à frente, e aí fica à frente o Yuri e o Romero mais à direita, e o Corinthians começa a mudar esse modelo de jogo, até que o Romero pelo canto faz um cruzamento e o Yuri faz um belíssimo gol, ele pula e joga no contrapé do goleiro, faz um gol muito bom. A partir daí o Corinthians começa a ter que segurar mais, porque o Nacional vai com tudo, faz algumas substituições de atacantes e vai com tudo para fazer o gol de empate. E no caso, o Corinthians vai segurando, o técnico Antônio faz algumas outras alterações, ele tira o Wesley, é, ele, ele faz algumas mudanças, coloca, por exemplo, o Gustavo Henrique no lugar do Wesley como uma ação mais defensiva ali, e acaba segurando esse jogo, segurando, até que em um contra-ataque o Mateuzinho consegue fazer o gol, e após fazer o gol ele pisa e acaba machucando o tornozelo. A gente ainda vai ter as notícias sobre como está essa situação dele.
Mas, por fim, é um resultado muito bom para o Corinthians. O Corinthians, nos últimos 3 jogos, contando com esse, tem desempenhado. Contra o Fluminense foi bem. E foi o melhor jogo, talvez até agora, o do Fluminense. Principalmente em questão de resultado. Mas, considerando os outros jogos, o jogo pela Copa do Brasil, o jogo contra o Fortaleza, foram jogos bons. E agora esse último jogo não foi um jogo bom, principalmente por essa falta de criatividade. Eu me pergunto também como seria se o Coronado tivesse jogado. Acredito que, por exemplo, se fosse o Coronado no lugar do Biro, o meio de campo teria muito mais criatividade, mas ao mesmo tempo, esse jogo cheio de faltas, ele acabaria travando de certa maneira o jogo de qualquer forma. A gente sabe que é difícil jogar fora do país, e foi um jogo positivo no resultado. No jogo não foi tão positivo, mas o resultado foi positivo. O final, com o gol do Yuri e com o gol do Mateuzinho, o Corinthians conseguiu sair com a vitória e agora tem a chance de retomar a posição no grupo e se qualificar diretamente para a Sul-Americana. Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo, qual é a sua opinião, se você concorda ou discorda do que eu falei aqui. E se inscreve no canal, tô começando esse canal aí, emitindo minhas opiniões. Gostaria muito da sua ajuda, like, a inscrição e o seu comentário. Até mais.